meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje nós vamos rápido e sem conversa direto para a mensagem do Senhor. Eu quero falar hoje sobre os dois discípulos no caminho de Emaús, que está ali em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 13. Aqui, essa passagem, ela se diz, só para nós darmos uma adiantada, de quando Jesus morreu, né, e quando ele ressuscitou, e ele começou a aparecer, né, depois de ressuscitado, e ele apareceu a esses dois discípulos que iam indo para uma aldeia de Emaús, né, e ali esses dois discípulos iam conversando, né, a respeito do que havia acontecido, e Jesus se fez presente. Então, queridos, essa mensagem ela vai trazer para nós o que é a gente falar das coisas de Jesus. O que é quando você está em duas pessoas falando do amor de Jesus, falando de Jesus, ele se faz presente com certeza no meio de nós. Eu fico muito feliz aqui em casa quando nós nos reunimos, às vezes por coincidência, nós não fazemos uma reunião para isso, mas nós estamos aqui reunidos, né? E de repente começamos a falar do amor de Jesus, né? Comentar da mensagem, comentar de uma palavra, isso é maravilhoso, isso é muito bom. E por quê? Porque a gente sente que Jesus se faz presente e tenha certeza, ele se faz presente. Quando você começa a falar dele, seja dentro do seu carro com a sua esposa, com o seu marido, você está numa viagem com o seu filho, com uma filha, e se você começa a falar de Jesus, da palavra, do amor dele, da grandeza dele, do que ele te fez, do que ele te faz, do que ele vai te fazer, com certeza você começa a sentir a presença de Deus, de Jesus ali no seu meio, porque é assim que acontece. Nós vamos ver aqui nesses versículos que nós vamos ler, que essas duas pessoas, eles estavam muito tristes, eles estavam muito entristecidos, porque aquele que eles achavam, né, que seria o Salvador, que seria o Messias, né, aquele que veio, que falava, então que eles depositavam sua esperança, havia sido morto numa morte horrível, numa morte de cruz. Então eles iam comentando ali de uma maneira assim muito triste, muito abatida. Então eu vou ler alguns versículos para que você, meu amigo, que não conhece, eu sei que você, a maior parte conhece, mas vamos reviver essa passagem. Eis que no mesmo dia, quer dizer, no dia que ele apareceu para Maria Madalena, né, que ele já tinha aparecido, eis que no mesmo dia, né, no terceiro dia depois, assim que ele ressuscitou, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para não conhecerem. Jesus lhe disse, né? E aí eles iam falando, comentando naquela tristeza, naquela amargura de ter perdido, né, o mestre, de saber que apesar deles aqui diz que ele não reconhecia que era Jesus, eles achavam, né? Eles vão dizer aqui, aqueles que nós achávamos que era, né? Então aí Jesus, o próprio Jesus, se pôs no meio deles, se apresentou caminhando, como que se ia no caminho, né? Como que se ia na mesma direção, e aí se aproximou e disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Oh, glória a Deus! Por que estáis tristes? Então Jesus, queridos, ele nos conhece. Quando você começa a falar dele, meditar nele, triste,
Ele te conhece, Ele diz por que você está pensando, por que você está triste, né? Esse é o Jesus, né? Então, Jesus disse para ele, por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleópatas, disse-lhe, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nestes dias? Veja bem o que essas duas pessoas que cegueira, que bateu nesses dois discípulos, quando Jesus se pôs presente e diz, o que conversais? E por que estáis tristes? De quem vocês estão falando? E por que vocês estáis tristes? E aí um deles falou, porventura, você não é daqui, né? Você não deve ser deste lugar, você deve ser um forasteiro. Porque não é possível que você, sendo daqui, você não saiba as coisas que aconteceram nesses dias. Há 3 dias atrás, não é possível, né, que você não saiba. E respondendo, e ele lhe perguntou quais, né? Quais coisas lhe aconteceram? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais e os sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram, contando para Jesus. E aí eles dizem aqui, olha o que ele diz, o que eles dizem para o próprio Jesus aqui. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Então eles não tinham a certeza, né? Jesus pregava para aquele povo, andava com aquele povo, fazendo o que fazia, e assim mesmo eles não tinham a certeza. Jesus falava para eles em parábolas tudo que ia acontecer, tudo. Jesus falava para eles tudo que ia acontecer, tudo aquilo que tinha acontecido, e assim eles não criam. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. E já hoje, o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Então, queridos, eu não vou esticar mais a leitura, mas você pode ler aí em Lucas 24, que você vai ver essa passagem maravilhosa. Você vai sentir maravilhosamente a presença do Senhor se você passar por essa história, se você entrar dentro dessa história, se você ver aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus faz. Por isso, meu querido, eu digo, não perca tempo quando você estiver com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu filho, com a sua família. Não perca tempo de falar de coisas que não levam a nada, de coisas que não edificam. Procure falar dele, de Jesus, porque ele se fará presente ali. Ele se fará presente na sua vida, na sua família. Quando você vem da igreja, esqueça as coisas que você viu que não te agradaram. Hoje não existe uma igreja perfeita. A igreja perfeita vai ser aquela remida e lavada no sangue de Jesus quando nós estivermos na glória. Não chegue da sua casa murmurando. Às vezes você está fazendo um sacrifício, um trabalho tremendo para ganhar um filho seu para Jesus, para ganhar a sua esposa para Jesus, para ganhar o seu marido para Jesus. E aí você chega da igreja e aí você vê algo que não é normal, que não pode acontecer, mas que acontecem nas igrejas, e você começa a comentar, a murmurar, a dizer coisas. Não faça isso. Eu já ouvi filhos dizer, eu não vou na igreja não, porque o que eu escuto meu pai com a minha mãe falar do que vem lá, eu não quero isso para a minha vida. Queridos, não, nós temos que falar do amor do Senhor. Nós temos que falar das coisas boas que Jesus faz para nós, que está aqui na sua palavra. Nós temos que procurar dar o exemplo, né? Nós não vamos achar uma igreja perfeita.
uma igreja onde não tenha fofoca, uma igreja onde não tenha alguns fofoqueiros, uma igreja onde alguém não faça. Então nós não vamos, mas nós vamos largar isso para lá, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, vamos falar das coisas boas. Quando você estiver caminhando com alguém, fale do amor do Senhor. Eu às vezes ando com a minha esposa, a gente vai conversando e a gente sente a presença de Jesus aqui dentro do carro. Quando a gente está, a gente sente. Por quê? Porque é bom, porque é agradável falar das coisas boas do Senhor, né? E aí esses dois aqui, quando eles foram abrir os olhos no fim, você leia essa história até o fim, que é maravilhosa. Quando eles abrem os olhos, quando eles veem que é Jesus, Jesus desaparece. Que nós não façamos isso, que nós possamos ver Jesus ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando. E aí um fala para o outro: você não via no caminho como queimava os nossos corações? Querido, quando queimar o teu coração, sinta a presença do Senhor, reconheça Ele, fale com Ele, Ele está com você. Basta você imaginar, você começar a pensar, meditar nele, que Ele se faz presente na sua vida, amém? Já se passou o tempo, não dá mais. Não dá mais, mas é maravilhoso, né? Dá vontade de ficar falando aqui, falando do amor do Senhor e glória a Deus. Queridos, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Não esqueça, se você não é assinado, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha ali, comente ali no nosso canal o que você acha, o que você quer, alguma pergunta, alguma coisa, pode comentar, alguma crítica também. Nós estamos aqui para tudo, nós estamos aqui para o que der e vier. Diz que quem está na chuva é para se molhar, e nós estamos, amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, e vamos em frente, que atrás vem gente, Jesus sempre na nossa frente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.